A Bíblia fala sobre o justo nunca mendigou o pão. Nunca vi o justo mendigar o pão. Então se você está passando necessidade, se você está passando por algo difícil na tua vida que você não vê saída, tem alguma coisa errada. Você precisa pedir para que Deus venha te mostrar. Deus te dê uma sabedoria, Deus te dê uma saída, Deus te dê ousadia para você vencer esse problema, porque você precisa vencer esse problema. Não vai ser um passe de mágica. Sabe por que a gente fica orando? A gente fica orando, implorando a Deus. Deus, no tempo certo essa luta vai passar. Essa luta só vai passar quando você tomar uma decisão, quando você tomar uma atitude, não querer mais viver a vida medíocre que você está vivendo. Essa vida que você está vivendo de dificuldades, de problemas, de miséria. Chegou o tempo de você dar a virada, mas a virada depende da sua atitude, da sua decisão. Então você precisa sim tomar uma decisão urgente e despertar o espírito de ousadia que é sobre você, em nome de Jesus. Amém. A atitude faz toda a diferença, né? Atitude, ousadia, faz toda a diferença. Assim como eu gosto de sempre lembrar a história da mulher do fluxo de sangue, né? Ela precisava urgentemente de um milagre, de uma cura. Aleluia. E ela ultrapassou todos os seus limites, né? Ela foi ousada, né? Ela foi impetuosa, porque naquela época as mulheres, quando chegavam nos seus dias, né, elas tinham que se manter isoladas num lugar. E a mulher, devido àquele período, perante a cultura judaica, né, a cultura daquela época, a cultura judaica, as mulheres, quando estavam nos seus dias, né, quando desciam suas regras, elas tinham que se manter isoladas. E elas se mantinham isoladas por aquele período, creio eu, de 4 a 5 dias, às vezes até mais, né? Dependendo do fluxo da mulher, né? E nisso ela tinha esse problema. Ela tinha essa deficiência no seu organismo, que era uma deficiência rara, mas ela sangrou por 12 anos, sangrou por muitos anos, e os seus pais já haviam gastado tudo que tinham, todas as suas economias, todas as suas finanças, com curandeiros, com médicos da época, né? Lá naquela aldeia. E nada podia ser feito por ela. E ela ouviu falar de um certo homem que se chamava Messias, né, que era o Senhor Jesus. Ela ouviu falar que esse homem estava passando por aquela aldeia e que ele operava muitos milagres e maravilhas. Pessoas eram curadas quando apenas ele tocava nessas pessoas. E ela acreditou naquilo, ela creu. E ela saiu daquele lugar onde ela estava isolada já há 12 anos, que ela já estava retirada. Pensa, uma moça com sonhos, né? Naquela época as mulheres também casavam cedo, já tinham filhos cedo, né? E ela tinha todos os seus sonhos, aí via as suas amigas que fizeram 15 anos, né? Que se casaram, que tiveram filhos, e ela lá, estava resguardada, porque tinha que se manter isolada, porque a mulher era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda quando estava durante esses dias, esse período de sangramento. E nisso ela ouviu falar de Jesus. E ela Aleluia. Foi lá e atravessou toda aquela multidão. Ela chegou em toda aquela multidão, ela enfrentou toda aquela multidão e ela apenas tocou na orla do Senhor Jesus. Ela não falou nada. E ela, veja bem que o interessante da história, que ela não abordou Jesus, Senhor, me cure. Porque as mulheres, elas sabiam que elas não podiam tocar em nada, porque elas eram consideradas imundas perante aquele período. Então ela sabia que ela seria discriminada, ela seria rejeitada, né, pela cultura daquele lugar. Então ela não falou nada, ela apenas tocou no Senhor Jesus, porque ela acreditou. A sua fé levou ela até Jesus e ela apenas tocou. Ela acreditou que apenas se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. E de fato aconteceu a cura, o milagre. Imediatamente ela tocou na orla de Jesus e ela foi curada imediatamente, que o Senhor Jesus sentiu que algo extraordinário, algo sobrenatural saiu dele. E curou aquela mulher imediatamente. Ele logo a reconheceu. Então ele disse, né? Vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Né? Então ele confirmou que realmente ela tinha sido curada. E aquela mulher foi livre daquele sofrimento de 12 anos. Mas pensa, ela teve que enfrentar todo o preconceito, ela teve que enfrentar o preconceito daquela cultura, daquele lugar, ela teve que enfrentar a rejeição de tantos anos, né? Aquele isolamento onde ela estava, isolada, infeliz, triste,
Pensa, já era uma mulher deprimida por estar tantos anos isolada, sem entender o porquê que ela não era curada e o porquê que ela tinha aquele problema. Então, quantos anos essa moça, até se tornar uma mulher, ela não questionou aquela situação. Ela questionou aquela situação perguntando muitas vezes por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho essa enfermidade há tantos anos? Por que eu fui escolhida para viver essa enfermidade há tantos anos? De repente você está nessa mesma situação. Você está aí de repente há tantos anos vivendo de repente uma enfermidade. De repente você passa por uma luta há tantos anos na sua família, uma luta há tantos anos no seu casamento, né, na sua área conjugal. De repente você tem há tantos anos uma área que você precisa ganhar na justiça, que é algo que por direito você precisa ganhar, né? Há tantos anos isso está aí parado. De repente você tem uma causa, né, que diante dos teus olhos físicos e humanos é impossível. Mas nós sabemos que para o nosso Deus nada é impossível. E foi nisso que essa mulher do fluxo de sangue, ela acreditou que para aquele Senhor curar ela nada era impossível. Mesmo que ela estivesse 12 anos impossibilitada, mesmo que ela estivesse 12 anos sendo rejeitada, sendo menosprezada, né? Porque a mulher era considerada impura, ela era rejeitada por aquele período, por aqueles dias. Então ela é isolada há tantos anos, há tanto tempo longe da sua família, longe dos seus amigos, longe dos seus afazeres, das suas tarefas diárias, porque quando ela se tornou mocinha, ela teve que ficar isolada há tantos anos naquele lugar. Mas ela acreditou que aquele rei, por onde ele passava, aquele Senhor que curava, aquele Senhor, o dono do milagre, poderia curá-la e ela foi livre daquele sofrimento. Então você também, que você possa, que essa mensagem, que essa breve palavra venha fortalecer a tua fé, venha fortalecer a tua alma, venha fortalecer o teu espírito, que não importa há quantos anos você está passando por isso, o Senhor é aquele que cura, é aquele que sara, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é o dono do milagre. Então basta você crer nesse Deus que você serve. Amém? Amém. Eu quero ir anotando o nome das pessoas aqui agora. Eu vou anotar um por um. Irmã Miriam, que é muita gente aqui. Vai pedindo oração. Então, eu preciso de uma coisa para você, um favor teu, tá? Se não compartilhou, ainda compartilha essa live com alguém, pra gente atender o máximo de pessoas possíveis. Irmã Miriam, vou anotar aqui os nomes das pessoas que querem oração, tá? Pra gente citar o nome de vocês na hora da oração. Em nome de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Essa menina, essa jovem, depois se tornou mulher, perdeu sua adolescência toda, mas ela acreditou no milagre, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela exerceu o Espírito de ousadia que estava sobre ela. Eu creio que, nesse momento, não posso falar que o Espírito de Deus estava sobre ela, porque ela ainda não conhecia Jesus, mas existia humanamente a coragem, né? Existia uma coragem humana nela que ela se determinou, e isso é um exemplo de vida pra gente. Que às vezes a pessoa que não conhece Jesus é mais determinada do que aquela que conhece. Então você vê pessoas que não conhecem Jesus conquistando muito, vencendo muito na vida. E aqueles que são do Senhor às vezes vivem uma vidinha medíocre. Por quê? Mas as pessoas são determinadas, elas correm atrás. Imagine você que tem Jesus. Se você for determinado, uma pessoa de coragem e mais a sua fé em Cristo, você vai arrebentar em nome de Jesus, pode ter certeza. Então, se você tem um pedido de oração, manda aí seu nome. Nós vamos estar orando por você, nós vamos abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que Deus fará grandes milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, como vencer o medo, apóstolo Daniel? É exercendo o espírito de autoridade e poder do Senhor que está sobre a nossa vida. Aí você vai, depende de você ser uma pessoa simpatizante, está aqui, e você fala para mim: apóstolo, eu não sou cristão, não vou a nenhuma igreja, apenas estou assistindo a live. Então, exerça a sua autoridade, exerça a sua ousadia, a sua coragem, e Deus vai se manifestar para a sua vida também, eu tenho certeza disso. Irmã Vera,